Olá, meninos! E meninas, claro, já estou aqui de volta, tá? Para mostrar para vocês os exemplos que eu disse que eu ia mostrar. Então, eu quero em específico mostrar para vocês o exercício 2, tá? E depois eu vou mostrar o exercício 3, para falar um pouquinho dos detalhes, tá bom? Aí eu já fiz algumas marcaçõezinhas aqui que eu vou explicar para vocês. Então, olha só, exercício 2. Em cada item, escreva o caso que garante a congruência entre os triângulos. Então, olha só. Primeiro, fiquem tranquilos em relação a esse material apostilado da apostila. Mesmo que vocês não tenham apostila, a gente vai sempre disponibilizar no plano para vocês. Então, vocês vão ter aí no plano, sempre, enquanto não chega a apostila, tá? Fiquem tranquilos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, para começar os casos de congruência, eu vou lembrá-los, vocês acabaram de assistir no vídeo. São 4 casos. Lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 e lado, ângulo e ângulo oposto. Os únicos que vão confundir um pouquinho no começo, são esses dois aqui, ó. Por quê? De todo jeito vai aparecer marcado para vocês 2 ângulos e um lado, 2 ângulos e um lado. Mas eu vou ajudar vocês nessa diferenciação, tá? Então, vou começar aqui pelo caso A, de congruência desses dois triângulos. Outro detalhe, os risquinhos, galera. Olha só. Aqui tem um risquinho e aqui tem um risquinho. Esses risquinhos servem para mostrar as congruências nos triângulos. Então, se aqui tem um e aqui tem um, é porque esse lado é congruente a esse lado, tá? Depois, esse ângulo aqui, ó, aparece 2 risquinhos. Aqui também 2 risquinhos. Ou seja, esse ângulo é congruente a esse. E aqui, como vocês podem ver, aparece 3 risquinhos e aqui também 3 risquinhos. Então, isso significa que esse ângulo é congruente a esse, por conta da marcação dos risquinhos, tá? São detalhes da matemática. Então, a representação da congruência nos triângulos é assim que a gente vê na matemática, tá? Através dos risquinhos. E por isso que diferencia um risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Porque se eu colocasse um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui e um risquinho aqui, você poderia interpretar que esse ângulo seria congruente a esse lado, então? Tá, mas isso não existe. Por isso, então, 1, 2 e 3. Para ficar diferente. Esse lado congruente a esse, repetindo, esse ângulo congruente a esse e esse ângulo congruente a esse. Ok? Na dúvida, volta o vídeo que vocês ouvem de novo e qualquer coisa me chama. Estou à disposição de vocês, tá? Então, aqui, o que aparece de congruente aqui? Professor, um ângulo, outro ângulo e um lado. Um ângulo, outro ângulo e um lado. Claro, em qualquer um dos triângulos são congruentes. Professor, então poderia ser esses dois casos, por isso que o senhor falou da confusão? Sim, mas na verdade, talvez essa confusão não exista aí para vocês. Porque dá para diferenciar muito, muito. Por exemplo, aqui você vai ver que aparece um ângulo na frente do lado oposto ao lado que também é congruente. Então, quando acontece isso, esse caso de aparecer um ângulo do lado oposto de um lado que também está marcado, aí a gente usa e aí será o caso do ângulo oposto, tá bom? Eu já vou mostrar um aqui do que não aparece o ângulo oposto só para vocês realmente diferenciar. Então, aqui seria, sim, a propriedade do lado... Olha aqui a sequência que bacana, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto. Porque é ângulo oposto ao lado. E aí, lá no C, aconteceria o caso de 2 ângulos também, mas que não é o ângulo oposto. Olha só. Aqui nós temos
um risquinho congruente a um risquinho, dois risquinhos congruente a dois risquinhos, ou seja, lado congruente a esse lado, e esse ângulo, 3 risquinhos, congruente a esse ângulo, 3 risquinhos. Olha aqui, galera, 2 ângulos e um lado, só que tá na sequência. E além de estar na sequência, ângulo, lado e ângulo, ou ângulo, lado e ângulo, ainda não tem o ângulo oposto ao lado, ele não está marcado. Então, tem 2 ângulos e um lado, mas nesse caso não é a propriedade, não é o caso do ângulo oposto. Porque olha só, o ângulo oposto a esse lado seria esse aqui, e esse aqui não vem demonstrado para nós. Então, é aí que está a diferença. Apareceu em sequência e não está marcado o ângulo oposto, então é simplesmente o caso ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Já que apareceu o ângulo oposto ao lado, então é o caso de lado, ângulo e ângulo oposto. Ok? Volto a repetir. Qualquer dúvida, me chama. Letrinha B. Esse aqui é um pouquinho mais simples, né? Ó. Esse lado congruente a esse, porque tem um risquinho. Esse ângulo congruente a esse, porque tem 2 risquinhos. E esse lado congruente a esse, porque tem 3 risquinhos, tá? Vou dar um zoom aqui, só para vocês verem um pouquinho melhor. E aí, esse caso é mais simples. Lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Caso lado, ângulo e lado. Ok? Depois aqui no D, esse lado congruente a esse, 2 risquinhos. Esse lado congruente a esse, 3 risquinhos. E esse lado congruente a esse, 1 risquinho. O que a gente acabou de falar? Lado, lado e lado. Esse é o caso lado, lado, lado. Ok? Então, vou voltar aqui agora para vocês, para a gente ver o exercício todo. E o E, mais uma vez, acontece do ângulo oposto. Olha só. Lado congruente a lado, 3 risquinhos. Ângulo congruente a ângulo, 2 risquinhos. E o ângulo oposto, 1 risquinho. Por que ângulo oposto, professor? Por que oposto? Olha só. Oposto a esse lado aqui, ó. Esse é o lado que aparece na marcação. E esse ângulo é oposto a esse lado. Se o que tivesse aparecido para nós, ao invés desse lado, fosse esse lado aqui, aí tranquilo. Ângulo, lado e ângulo. Como não é a sequência e do lado oposto ao lado, no seu lugar oposto, né? O ângulo, aparece o ângulo oposto a um lado, então aí é o caso do lado, ângulo e ângulo oposto. Beleza? Qualquer dúvida, assiste o vídeo de novo ou ainda me chama que eu esclareço aqui para vocês mais uma vez. Ok? Bora lá então que eu quero mostrar também para vocês o 3. Tá aqui. Exercício 3. Os triângulos que compõem cada uma das figuras são congruentes. Então, aqui nós temos a figura A, que são congruentes. Esse triângulo é congruente a esse, ou seja, é exatamente igual, tanto os lados quanto os ângulos. Só que aí, é claro que a gente tem que definir qual lado é congruente a qual lado, e aí qual ângulo será congruente a qual ângulo, né? Então, a gente tem que pensar nesse triângulo sobreposto a esse triângulo, em cima, um em cima do outro. Então, aqui na figura B, a gente também tem um triângulo congruente ao outro triângulo. Triângulo 3 congruente ao triângulo 4. Letrinha A. Escreva
uma expressão que determine o perímetro de cada um desses triângulos. Então, vamos lá. Triângulo 1. O que a gente tem aqui? Perímetro é a soma dos lados, né? Então, o que a gente tem aqui de lado desse triângulo 1? 2x mais 4, mais 2x mais 1, mais 15, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó, meio que apertadinho, mas eu vou conseguir fazer aqui, ó. Triângulo 1. 2x mais 4, mais 2x mais 1, mais 15. Esse é o perímetro do triângulo 1. 2x mais 2x, 4x. 4 mais 1, 5, mais 15, 20. Ou seja, o perímetro do triângulo 1, aliás, a expressão que representa o perímetro do triângulo 1, 4x mais 20. Professor, mas por que a gente não pode juntar o 4 com o 20? Porque o 4 é 4x, o 20 é só 20, tá? Então, por isso que a gente não pode juntar. Perímetro da figura 2. Ih, professor, agora complicou. Eu só tenho um lado marcado, dois lados marcados. Esse terceiro lado eu não tenho marcado. Mas esses triângulos não são congruentes. Então, qual lado representaria a congruência desse lado aqui? E se vocês pararem para pensar, você vai ver que congruente a esse lado aqui é este aqui. Ou seja, se aqui mede 2x mais 1, aqui também vai medir 2x mais 1. Pronto. Agora você já tem como expressar o perímetro do triângulo 2. Aqui, ó. Triângulo 2. 3x mais 3 mais 2x mais 1 mais 12. E aí nós temos 3x mais 2x. Perímetro, então, 5x. 3x mais 2x, 5x, mais 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, a expressão que representa o perímetro do triângulo 2 é 5x mais 16. Então, vamos colocar aqui, ó. 5x mais 16. Ok? Depois, perímetro do triângulo 3. 3. Ih, professor, complicou também, hein? Aqui nós temos x mais y de um lado, 20 do outro. E quem é o terceiro lado, galera? Não, até aí tá tranquilo. Olha só, esse lado mede y. Então, se esse lado mede y e ele é incomum aos dois triângulos, quer dizer, tá mais do que provado que ele é congruente, né, pessoal? É o mesmo lado. Então, y na hora que a gente for calcular o perímetro do triângulo 3 e y na hora que a gente for calcular o perímetro do triângulo 4 também. Então, nós temos x mais y. Agora eu vou fazer aqui, triângulo 3. X mais y mais y mais 20. Ou seja, o perímetro desse triângulo 3 vai ser expresso ou x ou y antes, não tem problema, tá? Mas eu vou respeitar aqui, ó. X, eu tenho 1x, continuo tendo 1x, não tem mais x para juntar. Y, eu tenho 2, y mais 2y. E o número inteiro, 20. Então, essa é a expressão do perímetro do triângulo 3.
x mais 2y mais 20. Então, vou anotar aqui, ó, x mais 2y mais 20. E do triângulo 4, professor? Vou colocar aqui para vocês, ó. Triângulo 4. 2x mais 5 e y do outro lado. E o 25 aqui do outro lado, pessoal. Então, já tem também as 3 medidas, ok? Portanto, eu só vou expressar, ó. 2x mais 5 de um lado, mais 25 do outro, mais y do outro. Perímetro do triângulo 4 é 2x, não tem como juntar com ninguém. Y também não, então 2x mais y, mais 25 mais 5, 30. Ou seja, perímetro do triângulo 4 é expresso pela fórmula ou pela expressão 2x mais y mais 30. Então, vou anotar aqui, ó, 2x mais y mais 30. Ok por enquanto? Qualquer coisa, assiste o vídeo, volta o vídeo, ou se não, estou à disposição, tá? Vamos para o B. Calcule o valor de x na figura A e de x e y na figura B. Então, vamos lá, galerinha. Ó, vou tentar posicionar aqui para vocês. Primeiro, o valor de x na figura A. Então, vamos aqui. A figura A é essa aqui, ó. Então, como que a gente pode expressar, como que a gente pode calcular o valor de x? A gente pode partir tanto por essa medida desse lado aqui, ó, 2x mais 4, que é igual a 12, né? Porque esse lado é congruente a esse, se é congruente é igual, então a gente poderia ir por essa sentença e descobrir o valor de x por aí, ou também alguns de vocês foram por aqui, ó. 15 congruente a 3x mais 3. E aí, calculou 3x mais 3 igual a 15 e também chegou no mesmo valor, tá? Então, eu vou por aqui. 3x mais 3 igual a 15, porque são congruentes. Então, ó, se 3x mais 3 é igual a 15, a gente tem que 3x é igual a 15 e esse 3 positivo passa para cá negativo. Ou seja, 3x é igual a 15, tira 3, 12. X é igual a 12 dividido por 3. Opa! X é igual a 4. Certo? E se você tivesse feito por essa congruência aqui, ó, 2x mais 4 igual a 12, olha só, rapidinho, rapidinho. 2x mais 4 igual a 12. 2x igual a 12 menos 4, 2x igual a 8, x é igual a 8 dividido por 2. Adivinha? Adivinha só. X igual a 4 também, porque o valor do x é o mesmo. Você só tinha 2 caminhos para descobrir o valor de x. Só isso, ok? E aqui agora era para a gente descobrir o valor de x e y na figura B. Então, olha só. Primeiro valor de x. E aí você tem x aqui nessa sentença. Aqui tem x e y. Então, a gente tem que ir na sentença onde só tem o x para a gente descobrir o valor de x. Se esse lado é congruente a esse mesmo, você logo conclui que se aqui é 20 e aqui é 25, é claro que eles não são congruentes, são diferentes. Portanto, esse lado seria congruente a este. E este lado, 2x mais 5, seria congruente a este. Então, se tivesse que aparecer alguma marcaçãozinha aqui, galerinha, poderia aparecer aqui, ó.
2 risquinhos aqui com 2 aqui, que seria congruente. Um risquinho aqui com um risquinho aqui, que seria congruente. Este com este congruente a este. Ou seja, para descobrir o valor de x, vamos partir dessa congruência aqui. 2x mais 5 igual a 20. Agora, eu vou melhorar aqui o foco para vocês. 2x igual a 20, esse 5 passa para o lado de lá subtraindo. 2x é igual a 20, tira 5, 15. X é igual a 15, esse 2 passa dividindo. 15 dividido por 2, x é igual a 7,5. É claro que esse x é diferente desse, porque essa sentença é da figura B, tá? Não tem nada a ver com a figura A. Então, o x da figura B é 7,5. Então, o x nós já descobrimos. Agora, a gente precisa de descobrir o y. E aí, para descobrir o y, a gente parte desta sentença, dessa equivalência que tem x e y envolvidos juntos. E aí, qual que é essa congruência? X mais y é igual a 25. Ou seja, x mais y é igual a 25, aonde x nós já descobrimos que é 7,5, então 7,5 mais y igual a 25, aonde o y eu abaixo, deixo aqui sozinho, esse 7,5 que está aqui positivo passa para cá negativo, e o y é igual a 25 menos 7,5, 17,5. Ok? Galera, se eu tô trazendo isso aqui de exemplos para vocês, é porque é importante, tá? É porque eu sei que eu precisava de lembrar algumas coisas aqui com vocês, mas equaçãozinha de primeiro grau a gente já viu, tá? Então, por favor, assistam os vídeos até o final, tá? Assista esse vídeo até o final e, claro, se você não entendeu, você tem o recurso que nós não temos, às vezes, dentro de sala de aula, de ficar ouvindo a explicação, apesar que os professores repetem para vocês quantas vezes vocês precisarem, né? Mas, às vezes, toca o sino. E aqui não. Aqui você pode ouvir, repetir. Então, usa esse recurso, tá? Volta o vídeo para trás, ouve, tá? Tenta entender. E qualquer coisa, me chama, por favor. Tá joia? Galerinha, então aqui foi o exemplo do exercício 1. Aliás, exercício 2, exercício 3. E agora é com vocês. Estou à disposição, qualquer coisa é só chamar. Até mais!